Eduardo Moreno. Copa já acabou, hein? Seleção Copa, eu falei? Enfim. Acabou pra você, seu ingrato, porque ela segue nos nossos corações. Então, a seleção está de volta. Copa do Brasil ainda tá aí. Copa do Brasil, Copa Libertadores. Tá? Bom, meus amigos, vamos dar uma olhada. De novo, a Marta está indicada. É impressionante a Marta. Ela está indicada entre as melhores jogadoras do mundo. É a 14ª vez que a Marta está indicada. Só isso. Tá? A Marta, sul-americana. O domínio sul-americano, cara, tá absurdo. Tá absurdo. Domínio? Europeu. E o Vadão representa também o futebol brasileiro ali na lista dos técnicos de futebol feminino. 14 indicações. 14 indicações. Podendo conquistar o Hexa, né? O Hexa. É pouco provável, porque na verdade ela já está no campeonato americano, que não tem o nível, o campeonato de clubes americano não tem o nível dos campeonatos europeus, o alemão, o sueco, enfim, quer dizer, o da França. Bom, agora o Barcelona tem um time bom, o PSG tem um time bom feminino, enfim. Eu acho muito pouco provável que ela chegue agora a conseguir ganhar. Mas se ela estar indicada, já com seus 33 anos, por aí, ela deve estar por aí. Ela tem 32. 32? Quer dizer, eu acho, outro dia mostraram, sei lá, um golaço dela lá nos Estados Unidos. Ela é brilhante, né? Ela realmente, ela está num nível técnico, acho que acima das outras. As outras dependem de temporadas muito boas, de campeonatos bons, de títulos, enquanto que a Marta permanece, né, acima do bem e do mal, digamos assim. Que olhar que você acha que a história vai ter para a biografia da Marta um dia? A maior de todos os tempos? Eu acho que sim. Eu acho que hoje em dia... É claro que a história do futebol feminino ele é curta e, infelizmente, ainda é modesta em relação à fama e repercussão e tudo isso. Quer dizer, ainda tem muita coisa para andar o futebol feminino no mundo e no Brasil também. Mas a Marta, ela mostrou que ela teve uma fase... No Brasil ainda tem engatinhar, né? No Brasil ainda tem a engatinhar. Está muito, muito, muito fraco. Mas, assim, eu diria que a Marta chegou num nível de futebol de uma época que a gente via ela fazer coisas que você falava, bota ela para jogar com os homens, que ela faria bonito. Ela não jogaria, ela jogaria muito bem, de tal nível técnico dela. E eu acho que ela é excepcional no nível para o futebol feminino, no nível Pelé. Uau, parabéns mesmo a Marta, viu? Porque não é fácil ser jogadora de futebol num país que não dá o menor apoio para o futebol feminino como o Brasil. Está melhorando, a CBF tem feito um trabalho recente, quando eu digo menor apoio é historicamente, né? É um futebol largado, embora recentemente a CBF tenha um departamento que tem investido e tem feito um trabalho mais sério. E essa legislação dos clubes serem obrigados a ter um time feminino, essa coisa vai vingar? Qual é o prazo? Eu não sei direito como é que você sabe. Porque houve essa ideia. Se empurrou essa ideia de que os clubes teriam um prazo para terem times femininos, né? São os clubes da Série A, né? Da Série A. Você já ouviu que porque é da Comebol. Você já conversou com... né? Você já conversou com um dirigente de clube brasileiro em off que eles falam sobre isso? Não. Pô, que saco, e vamos ter que ir lá fazer... Pô, ninguém quer fazer... Isso aí não dá retorno, vamos ter que fazer lá um investimento, não sei, só para dizer que fizemos. Sim, mas esporte tem um lado que é eles para o falam bem isso em off. Da sociedade, né? Que era o bem da saúde dos meninos e das meninas. Quer dizer, a gente tem que pensar também que os clubes da gente também têm uma obrigação social, né? Concordo totalmente. Então, sobre esse aspecto, eu acho que a ideia de ter um time feminino, ela vai muito além de ganhar ou não ganhar dinheiro. Quer dizer, ela tem que cumprir um papel que o futebol, se a FIFA está hoje divulgando uma lista masculina e uma lista feminina para jogadores e para técnicos, também o nosso mundo está evoluindo, o nosso machismo também tem que evoluir e nisso tudo o futebol tem uma parte muito importante para A FIFA tem metas de desenvolvimento do futebol feminino que precisam ser cumpridas pelas confederações. A CBF recebe verba para isso também, para o desenvolvimento do futebol feminino. O problema é que tem os dois lados. A gente fica sabendo pouco sobre isso, mas também tem menos interesse sobre isso. Sim, claro. Né? A gente precisa dar mais espaço, a gente precisa discutir mais, a gente precisa colocar em horários estratégicos também, ter uma exposição mais justa para com o futebol feminino, para que a gente possa, com essa visibilidade, criar um interesse também, interesse público e de mercado. Sim, é uma realidade cultural, né? Porque assim,
Por que o clube não quer, muitos clubes não querem investir no futebol feminino? Porque não dá retorno financeiro. Retorno. Vai público no estádio ver o futebol feminino? Não dá retorno financeiro. Então, assim, é cultural. Agora, em outros países é diferente. Na Suécia, dá certo. Nos Estados Unidos, muitas vezes tem jogos femininos com mais público do que em jogos não, a seleção feminina nos Estados Unidos é muito mais forte que a masculina. Então, e no Brasil não é falta de praticante, não. Tem muita menina jogando futebol. Só que elas jogam até uma determinada idade e depois... Sim, você pensar em termos de carreira... É muito mais complicado para uma menina pensar em ser jogadora de futebol no Brasil do que um menino, né? E da mesma forma acontece com outros esportes, né? Esportes olímpicos que também não ganham investimento de clubes que poderiam fazer esse investimento porque entendem que não dá o retorno. Sim. No basquete, no vôlei, enfim, no atletismo. O vôlei é um caso à parte, né? O vôlei investe em base feminina. O basquete é uma tragédia. Para um time que já foi campeão do mundo como o nosso, medalhista olímpico, se você olhar o que é hoje a base do basquete feminino no Brasil, é de chorar. O vôlei, nesse caso, tem um trabalho exemplar. Mas com outros clubes, né? Não com os clubes de futebol. Sim, com os clubes de vôlei. Como o basquete poderia fazer com os times de basquete. Eu vou fazer contato agora com o William Kaiser, que traz informações do Fluminense aqui pra gente nesta terça-feira. Kaiser, bem-vindo ao Seleção. Valeu, Rizek. Um abraço para você, para o Marcos Uchoa, para o Lino. Que mesa, hein, Eduardo Moreno? Um abraço aos amigos também, todos que assistem e acompanham a Seleção. Vamos trazer algumas informações do Fluminense. Hoje um dia cheio por aqui, né? Teve coletiva de imprensa do Pedro, atacante, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 9 gols. Também teve a apresentação de atacante, o Everaldo, que vem do São Bento de São Paulo. O Everaldo teve uma história engraçada, né? Que numa coletiva de imprensa no São Bento, ele foi lá para a coletiva e falou, não, tô acertando com o Fluminense mesmo, vou para lá, vou morar no Rio de Janeiro. Ninguém tinha divulgado nada, né? Ele chegou e falou, deu essa informação, disse que quando chegou aqui o pessoal puxou a orelha dele por ter confirmado a contratação antes mesmo de ter sido anunciado, né? O Everaldo falou que não, é que eu sou meio ansioso mesmo e tal, tão ansioso que estreou antes de ser apresentado, né? As brincadeiras que ele fez aqui durante a coletiva, ele jogou contra o Sport e participou, né? Ativamente do gol da vitória, o gol do Pedro na vitória em cima do Sport na última rodada. Então o Everaldo, um dos atacantes que chegaram aí ao time do Fluminense. O outro atacante que também falou em entrevista coletiva foi o Pedro, né, que a gente queria ouvir, atacante, artilheiro do Campeonato Brasileiro, são 9 gols. O Pedro falou sobre várias questões aqui sobre Gustavo Scarpa, deu, na maioria dos casos, uma resposta padrão, né, falou que não, o importante é todo o time do Palmeiras, a gente tem que estar ligado mesmo, não é só um jogador. Scarpa passou por aqui, teve todo aquele caso da justiça, né? Não poderia jogar pelo Palmeiras, hoje agora está liberado, desde o retorno da Copa do Mundo e vai enfrentar o Fluminense pela primeira vez. Foi também bastante questionado, Pedro, sobre seleção brasileira. Ontem até o Caio Ribeiro falou no Bem Amigos, Rizek, vale lembrar, falou que nesse novo ciclo, né, da Copa do Mundo, ele até falou, vamos ficar de olho no Pedro, né, um atacante diferente, talvez um camisa 9 jovem, falta isso no futebol brasileiro. Ele chegou a citar o Pedro e foi muito perguntado hoje aqui na coletiva sobre seleção. Pedro também teve uma resposta padrão, dizendo que se fizer o melhor dele no Fluminense, a chance, obviamente, segundo ele, vai acabar eventualmente aparecendo, né? Enfim, mas a gente também destacou um trecho dessa coletiva sobre o posicionamento do Pedro. Pedro é um atacante, camisa 9, mas que sai muito da área. O Marcelo Oliveira tem conversado sobre isso com ele, vamos ouvir. Cada treinador tem a sua maneira de lidar dentro de campo e fora, mas o Marcelo vem conversando muito comigo para eu ficar mais dentro da área, não sair muito, só sair para dar um toque, e a importância do centroavante é fazer gol. E com ele, graças a Deus, está sendo um bom começo, foram 2 jogos e 3 gols, mas agora é dar sequência e pensar no Palmeiras. Curioso desse pedido do Marcelo Oliveira, porque o Pedro ele sai muito da área, né? Se a gente comparar o Pedro com o Henrique Dourado, antigo camisa 9 atacante, né, do Fluminense, fez 32 gols na temporada passada. Dos 32 gols do Dourado, 30 foram da marca do pênalti para frente, só 2 da marca do pênalti para trás, ainda dentro da grande área. Mas isso mostra um pouco, né, de que o Dourado era um atacante de área. O Pedro não, ele já sai, gosta de fazer a jogada, mas segundo o pedido do Marcelo Oliveira, quando ele sair da área, para dar um toque só na bola, que é o Pedro lá na área. Só para fechar, Rizek, o Fluminense tem alguns desfalques, né, jogadores suspensos para esse jogo contra o Palmeiras. O lateral direito, o Léo, mas o titular da posição é o Gilberto, que tinha torcido o tornozelo. A gente vai poder acompanhar daqui a pouco no treino, se ele vai treinar bem e vai voltar para o time titular. 2 volantes, o Richard e o Dodi, e o camisa 10, né, o meio importante do time, o Sornosa. São 4 jogadores suspensos. É bem possível que o time jogue com 3 volantes, 2 mais alinhados, né? No caso, o Ayrton pode ter uma oportunidade, e o Matheus Norton continuando no time, porque ele foi titular
contra o Sport e a entrada do Jadson. O Jadson volta de suspensão, vai poder jogar e a gente espera que o Júnior Dutra entre na vaga, e eu digo na vaga porque não na posição do Sornosa, né? Na vaga do Sornosa, o Júnior Dutra pode ter uma chance, ou até mesmo o Everaldo. O Everaldo aproveitou a coletiva para dizer que também joga de meia, viu? Claro que o Júnior Dutra não tem muito essa função, joga mais ou como centroavante ou pelos lados do campo, mas o Everaldo também aproveitou a coletiva, falou da puxão de orelha e também falou que pode jogar de meia, cavou uma vaguinha ali no time titular. Essas são as informações do Fluminense. Rizek, um abraço para vocês.